O único caso que teve punição antes da Lava Jato, assim, significativo, foi o caso Mensalão. Mas mesmo no Mensalão, Leda, é um absurdo. Porque um ano depois das pessoas começarem a cumprir pena, elas já estavam, em geral, em casa e 2 anos depois já estavam indultadas, perdoadas completamente por um decreto de indulto natalino. Esse é um outro absurdo dos governos do PT, viu, Leda? Eles faziam decretos de indulto de Natal, perdoando a pena dos criminosos todo o final do ano. Eles têm uma perspectiva de que o criminoso é uma vítima da sociedade e colocam a culpa praticamente aí no policial, que é o bandido, né? Trata o policial como bandido. E aí, no último ano, eles faziam um decreto de indulto todo final de ano. E para você ter uma ideia do tamanho do perdão de pena dos criminosos, no último ano do governo Lula, ele fez um decreto de indulto em que ele perdoou a pena de pessoas que praticaram homicídio, tiraram a vida de outros, homicídio simples, e essas pessoas foram punidas a 6, 7 anos. Sabe quanto que ele perdoou das penas dessas pessoas? Dá um chute aí. Não, não tenho ideia. 2/3 a pena. Caramba! Mas isso passa desapercebido até, né? Eu nem sabia disso. Assim, porque veio o indulto, porque alguém brigou pelo indulto de Natal, foi o Temer? Isso, o Temer fez o indulto seguindo a linha dos indultos do PT, e aí teve uma ação judicial contra o indulto que derrubou temporariamente o indulto, e depois o Supremo reconheceu que é um direito do presidente indultar e voltou a valer aquele indulto. E aí o Bolsonaro nunca mais fez indulto natalino nas formas desses indultos do PT. No último ano do governo Dilma, ela fez um indulto também perdoando a pena dos corruptos. Sabe quanto por cento da pena que foi perdoado? Dá um chute aí, Leda. Ah, sei lá, agora já acho que é tudo 2/3. 83%. Quanto? 83%. Caramba! Leda, é uma piada. A punição Então, criminal. essa proposta de desencarceramento já é antiga, né? Porque através desses indultos eles estão fazendo isso. E Leda, eu te sigo e eu vi hoje uma foto no teu stories que diz tudo sobre de um livro que diz tudo que as pessoas precisam ler sobre esse coitadismo penal em relação aos criminosos de rua, sobre esse tal do desencarceramento. Eu vi ali na tua estante o livro do Roberto Mota. Do Roberto Mota, tá aqui, Isso, é verdade. Isso, ó, fiquei É atento. incrível, né? Você ficou Assim, atento mesmo, hein? assim. Onde é que a gente vai parar? Você já falou dos 5 pontos? Falta mais um ainda. Falta um, né? A gente falou do volume do dinheiro roubado, a diferença entre milhão e bilhão. A gente falou da ineficiência econômica. Melhor fazer assim, né? O 2. A gente falou de ineficiência econômica, né? De como essa corrupção ela perverte a eficiência econômica, como existe também uma ineficiência associada à corrupção naquela construção das refinarias, navios-sondas e por aí vai, né? Projetos megalomaníacos para desviar dinheiro público. A gente falou em terceiro lugar de fraude eleitoral na perpetuação do poder. A gente falou em quarto lugar de fraude à democracia em como um poder executivo cooptou o legislativo. E agora a gente vai para o último ponto, que é o caráter sistêmico e sistemático da corrupção que foi implantada nos governos do PT. Sistêmico, sistemático. Onde a gente destampava, a gente achava corrupção. A gente em Curitiba investigou bastante a Petrobras e o Supremo mandou os outros casos a gente mandar para outros estados. Mas a gente encontrou corrupção por tudo. Ministério do Planejamento, Eletrobras, uma série de outros órgãos públicos federais, Caixa Econômica Federal. E eu fiz uma listinha aqui que fez sucesso no meu Instagram, Leda, que se você permitir, eu vou passar aqui para o nosso público que está assistindo. Pode, faça essa listinha aí, deixa eu ver. Ó, vou passar a listinha, que a listinha é impressionante. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram o vídeo com essa listinha, porque ele é assustador. Olha só. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil do PT, preso. Presidente da Eletronuclear do PT, preso. 4 presidentes da Petros do PT. 4, dá para pedir gol no Fantástico, ainda sobra. Presos. Presidente da Valec do Lula, preso. 4 diretores da Petrobras, presos. Chefe de gabinete da presidência da Petrobras, preso. Presidente do Fundo da Caixa e do BNDES, preso. 3 tesoureiros do PT, presos. Dirigente do PT responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, preso.
Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso também. Ministro-chefe da Casa Civil, preso. E isso é o braço direito do presidente, né? Sim. 2 ministros da Economia, 2, fácil de lembrar, o Palocci e o Mantega, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, preso. Vice-presidente da Câmara dos Deputados do PT, preso. Ministro da Integração Nacional do Lula e vice-presidente da Caixa da Dilma, preso. Encontrados 51 milhões no apartamento dele. E depois de ele ser condenado, estava sendo apoiado pelo PT lá na Bahia. Olha o tamanho do absurdo. O tamanho do absurdo. Condenado, escrachado, esquema e apoiado. Por isso que eu falei, dentro desse partido, a corrupção não é punida. A corrupção, pelo contrário, é tolerada. Isso é um forte indicativo de que ela é um modo do partido operar. E aí entra a questão. Se o Lula ganhar, ele vai entrar num regime, num momento em que ele não tem governabilidade, porque a maior parte do Congresso eleito é um Congresso de conservadores, e você tem de novo o mesmo ambiente do passado. O que vai acontecer? Qual é o futuro do nosso país? Essa é uma coisa que me preocupa muito, porque, como vocês viram, o prejuízo causado por essa mega corrupção é absurdo, é imenso. E a Lava Jato acabou, na sua opinião? Com certeza, Leda. A Lava Jato acabou, e eu escrevi um artigo dizendo que ela acabou no dia em que o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância. Porque quando não tem prisão em segunda instância, ninguém acredita na possibilidade de punição. E se não acredita na possibilidade de punição, a pessoa não delata, não entrega os crimes, não devolve o dinheiro. Então, aquela Lava Jato, como uma operação que se expandia para uma série de novas linhas de investigação. Lembrando, claro, Leda, que a delação premiada era só o ponto de partida, jamais o ponto de chegada da investigação. Mas, sem o ponto de partida, você não chega a lugar nenhum. Você não vai chegar ao ponto de chegada. Você precisa do ponto de partida. E quando acaba a prisão em segunda instância, você não tem mais todos aqueles pontos de partida das investigações. E o destino aí é você... E também você flexibiliza muito a prisão, porque eles sabem que com um bom advogado, mais um recurso aqui, outro recurso ali, você não vai chegar à prisão. Exato. Os casos vão se Isso indiretamente estimula a roubalheira, né? Claro. Porque se você não vai chegar a ser preso, por que não parar de roubar, já que você está com essa intenção, né? Exato, exato. É a mesma coisa que o Roberto Mota critica em relação às políticas criminais do PT para criminosos de rua. Ele fala, olha, isso aí tudo gera impunidade, como aqueles indultos que a gente mencionou, e incentiva a criminalidade. E é muito legal que o Roberto Mota ele mostra que os altos níveis de criminalidade de rua no Brasil não decorrem de desigualdade social. Eu fiz uma live com ele em que ele falou sobre isso. Não decorrem também de pobreza. Os altos índices de criminalidade do Brasil aumentaram mesmo com diminuição da pobreza. Isso mostra, mais uma vez, que essa política aí de passar a mão na cabeça de bandido é um desastre para o nosso país. Seja o bandido de rua, seja o bandido de colarinho branco. Uhum. E o bandido de rua, Lula defende que hoje mesmo um estudante, um garoto, foi assassinado depois de entregar o celular. E você já não pode mais nem andar na rua com o celular, não pode usar nada, não pode nada. Eu não sei o que vai acontecer, mas acho que a gente não vai poder nem sair na rua, né? Leda, a visão de uma parte da esquerda, a visão do PT, é uma visão que suprime o poder da liberdade individual. E quando eles não consideram devidamente o poder da liberdade individual, isso tem uma série de consequências nefastas em vários domínios. Um dos domínios em que tem consequência nefasta é o domínio do combate à criminalidade. Um outro domínio é o domínio da liberdade econômica e da prosperidade econômica. O que eu quero dizer com isso? O PT fala assim, olha, a pessoa é fruto do ambiente, o bandido é uma vítima da sociedade. Aí, quando o PT tira, fala assim, não é uma escolha individual. Aí ele passa a mão na cabeça do criminoso. E, de novo, se o cara não é punido pelos maus atos, você está estimulando a prática de crimes. Se você não tratar a pessoa como uma pessoa livre, que toma decisões com base em algum grau de liberdade, você passa a passar a mão na cabeça de pedófilo daqui a pouco, dizendo que ele não tem escolha. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar o cara praticando, predando nossas crianças? E claro que não, isso é absurdo. Essa é uma visão deturpada. E essa visão deturpada de passar a mão na cabeça da pessoa
e de não valorizar a liberdade que ela tem em tomar suas decisões, eles projetam também para a área econômica, dizendo que a pessoa é um fruto do meio, né? E não valorizando a liberdade da pessoa que tem em fazer suas escolhas individuais, em trabalhar, em prosperar, em empreender, e tem uma visão que critica a meritocracia. Claro que a gente alcança méritos e alcança resultados muito em função do nosso passado, muito em razão das condições que a gente teve no passado. Isso é óbvio, mas quando você suprime o valor da liberdade, o valor da decisão, e você não premia a liberdade da decisão e da decisão correta, você desestimula as decisões corretas. Isso é um mal também. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!